Para aproveitar e vamos para Brasília, porque por lá o desfile cívico-militar contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do general Braga Neto, além de ministros de Estado. O Palácio do Planalto estima que mais de 1 milhão de pessoas se reuniram na esplanada dos ministérios para comemorar o 7 de setembro. Para falar sobre o evento lá na capital federal, vamos estabelecer a nossa conexão com a Camila Andrade. Boa tarde, Camila. 1 milhão de pessoas, é isso mesmo? Boa tarde, Mark, para você, para todo mundo que está com a gente aqui no RN Opinião. Pois é muita gente, viu? Não há aí uma estimativa exata, né, um número exato, mas conversando com outras pessoas aqui logo após o encerramento desse ato, desse desfile cívico, o que eles disseram é que eles nunca viram realmente tanta gente na esplanada dos ministérios. Realmente bastante gente esteve por lá. Eu madruguei, estava lá desde as primeiras horas do dia, às 6 da manhã já estava posicionada em um dos bloqueios da Polícia Militar. Todo mundo que chegou foi revistado, então teve ali um esquema de segurança, como a gente vinha comentando ao longo da semana, bastante grande. Ainda assim, realmente as pessoas não paravam de chegar e a concentração foi bastante grande no meio da manhã, mais para o final da manhã, quando se encerrava já toda essa apresentação do desfile cívico. Vale lembrar que a gente está falando de um ano bastante emblemático, é a celebração dos 200 anos da nossa independência, e justamente depois de 2 anos em que não houve esse desfile cívico, justamente por conta da pandemia do novo coronavírus. Mas o que estava todo mundo esperando era a fala do presidente Bolsonaro, isso porque, para além desses detalhes que eu já citei, também estamos às vésperas de uma eleição. Bolsonaro falou por 2 vezes aqui em Brasília, primeiro ainda no Palácio, junto com apoiadores. Um dos filhos dele fez essa transmissão ao vivo da fala, em que ele lembrou ali alguns anos em que a gente teve ou rupturas democráticas ou então crises políticas, e disse que isso poderia voltar a acontecer. Agora, ali na esplanada dos ministérios, depois desse desfile, quando ele subiu nesse trio elétrico de apoiadores, já dentre os grupos que foram justamente para fazer essa manifestação pró-governo, foi um evento mais político, realmente. Ele falou em tom de candidato, pediu voto a essas pessoas, e aí na sequência ele tentou argumentar como elas deveriam convencer as pessoas do voto, falando sobre comparações possíveis. Foi quando ele acabou elogiando a primeira-dama, a Michele Bolsonaro, e chamou ali, entoou um coro, puxou de imbrochável. Imbrochável foi um dos destaques desse momento nesse trio elétrico. Logo na sequência ele também mandou, digamos que uma indireta para o Supremo Tribunal Federal. Ele disse que todo mundo tem que jogar dentro das 4 linhas e, em caso de reeleição, ele vai puxar para dentro das 4 linhas aqueles que não estiverem. Como a gente tem 3 poderes, subentende-se que ele esteja falando do Supremo Tribunal Federal. A gente separou inclusive esse trechinho para vocês ouvirem. Se divulga que são 500 ou 600 famílias ocupando o terreno hoje, mas o fato é que... Camila, a gente soltou a sonora errada, mas você contava então que o presidente, ele deu esses recados aí, né? É isso, ele falou basicamente isso em relação ao Supremo Tribunal Federal. Essa indireta era o que todo mundo aguardava, justamente por conta do que a gente viu no 7 de setembro do ano passado, em que ele subiu mais o tom. Então, a avaliação dos políticos em geral é que ele fez ali realmente uma provocação, mas num tom bem abaixo do que era esperado. E agora ele está no Rio de Janeiro, também reunido com vários manifestantes pró-governo, e lá ele já fez também alguns pronunciamentos. O tom parece que está um pouquinho acima, mas também nada do que foi no ano passado, diferente do que era aguardado aí, principalmente por outros políticos, pela oposição, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Muita gente nas ruas, não só aqui em Brasília, também em outras capitais, nesse dia de celebração dos nossos 200 anos de independência, mas também num dia marcado por atos políticos, porque estamos realmente às vésperas de uma eleição, e o Bolsonaro, ele prova aí mais uma vez, né, algo que já está bem claro para a gente, que ele consegue realmente levar esses manifestantes, esses apoiadores do governo para a rua fazer essas mobilizações. O problema, o que tem apontado as pesquisas, é que também há essa grande taxa de rejeição, Mark. Camila, vamos ouvir então o que o presidente Jair Bolsonaro disse durante esse ato em Brasília mais cedo. Agora a gente recuperou essa fala dele. É obrigação de todos jogarem dentro das 4 linhas da nossa Constituição. Com uma reeleição, nós traremos para dentro dessas 4 linhas todos aqueles que ousam ficar fora dela. Tenho certeza, nessa esplanada, aqui a origem das leis que mudam o nosso país. Muito feliz
em ter ajudado chegar até vocês a verdade. Também ter mostrado para vocês que o conhecimento também liberta. É isso, só para quem está nos ouvindo e ainda não teve a oportunidade de procurar ali as imagens dessa manifestação, para além de toda essa multidão, né, nesse trio elétrico onde ele se concentrou para falar com todos esses apoiadores, tinha ali algumas imagens que são bem emblemáticas. Primeiro que ele levou para cima desse trio elétrico o empresário Luciano Hang, que foi alvo dessa ação recente, que foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, ele que estava ali de forma bem caricata, como ele costuma se vestir nessas ocasiões, com um terno todo verde, gravata amarela. Eles também tinham em cima do trio elétrico uma bandeira que estava estilizada no centro, ali no local daquele globo azul, a gente tinha um feto e a Michelle Bolsonaro o tempo todo estava ao lado do presidente, eles chegaram inclusive a se beijar. Então tiveram vários itens ali, vários questões que foram justamente bem pensadas para esse momento da campanha eleitoral, a questão da valorização da mulher, mesmo que para os opositores ele tenha acabado deslizando na fala, mas é essa tentativa de trazer também esse público feminino e de buscar o convencimento dessas pessoas, né, de outros eleitores, aqueles que, quem sabe, estão indecisos e que não estão naquela ala dos que rejeitam Bolsonaro e que, portanto, ainda poderiam ser votos aí válidos para essas eleições. É isso, obrigado Camila Andrade pelas informações. Então, todos os detalhes dos bastidores aí do ato de 7 de setembro também em Brasília. Camila, até amanhã.